O que vamos fazer agora é ver uma revisão do conteúdo de integrais em R, ¿sí? De cálculo 1. Então, vamos a começar com uma função f que está definida no intervalo AB e toma valores em R. E vamos supor que temos que nossa função f verifica que f de x é sempre maior ou igual que 0. ¿Sí? Então, a integral da f no intervalo AB é a área abaixo do gráfico de f. ¿Sí? Então, se temos esse gráfico da f, a área que está abaixo do gráfico e acima do eixo x é o que representa a integral de AB entre a e b de f de x de x. Porém, essa não é a definição formal da integral de uma função, então o que vamos a ver agora é relembrar como era que a gente fazia para definir a integral de uma função. ¿Sí? Então, no caso geral, a gente faz o seguinte. O primeiro que fazemos é particionar o intervalo AB em subintervalos todo do mesmo comprimento Δx, que vai ser B menos A dividido N. Aqui N é um número natural bem grande, ¿sí? 10 milhões, 25 milhões. Então, esse número aqui vai ser bem pequeno, o Δx vai ser bem pequeno. Então, o que quer dizer particionar o intervalo AB em subintervalos todos do mesmo comprimento? Bom, o que fazemos é considerar os pontos x0, a igual a x0, que é igual a x1 até xn, onde o xn é igual a b, ¿sí? Esses são n mais 1 pontos, e que verificam xi é igual a mais i por b menos a dividido n. ¿Sí? Então, esse b menos a dividido n é o Δx. E o que eu afirmo é que essa escolha de pontos assim divide o intervalo em subintervalos todo o mesmo comprimento. ¿Sí? E por quê? Bom, vamos utilizar a fórmula para calcular a diferença entre xi mais 1 e xi. ¿Sí? Então, bom, uma coisa antes é observar que quando o i cresce, esse número aqui vai crescendo, ¿sí? Porque é um número positivo. Então, esses pontos assim como estão, está ordenado. Verdadeiramente, xi é menor que xi mais 1. Então, agora sim, vamos a ver que a distância entre um ponto e outro é Δx. E para isso, consideramos xi mais 1 menos xi. E utilizamos a fórmula, então xi mais 1 vai ser a mais i mais 1 por b menos a dividido n. Isso está aqui. A mais i mais 1 por b menos a dividido n, que esse é o Δx. ¿Sí? Então aqui temos o Δx. Depois, xi é a mais i por b menos a dividido n. Então, xi mais 1 menos xi é o que está aqui, que foi a gente escreveu, menos o xi, que é a mais i vezes Δx. Então, esse menos entra para aqui dentro e fica menos a menos i por Δx. Então, esse a com esse a cancela, e isso aqui a gente pode resolver e fica i por Δx mais Δx. E aqui temos um menos Δx, então esse aqui cancela com isso aqui, e o único que sobra é 1 vezes Δx, ou seja, Δx. Então, isso é a prova de que, verdadeiramente, essa escolha de pontos com essa fórmula aqui particiona o intervalo AB em subintervalos todo o mesmo comprimento Δx. Então, o que fazemos depois, uma vez que particionamos o intervalo, é em cada intervalo xi mais 1, escolhemos um ponto xi estrela e definimos a soma de Riemann como a soma de igual a 0 até n menos 1 de f de xi estrela Δx. Então, vamos a ver aqui um desenho que representa essa soma aqui. Então, vamos a repetir os passos da construção. Então, aqui temos uma função, esse é o gráfico, esse é o eixo do y, esse é o eixo do x. E aqui, então, o primeiro que fizemos foi, vamos considerar n igual a 5 no exemplo. ¿Sí? Então, o primeiro que fizemos foi particionar o intervalo em 5 intervalos, todo o mesmo comprimento. ¿Sí? Então, como fizemos, bom, consideramos x0, x1, x2, desculpa, x0, x1, x2, x3, x4 e x5. x5b igual a x5. Então todos esses intervalos deveriam ser do mesmo comprimento. Bem, então, primeiro particionamos o intervalo.
Depois, o que fizemos foi, em cada intervalo, escolher um ponto. ¿Sí? Por exemplo, aqui escolhemos esse é o x0, esse é x1 estrela, esse é o x2 estrela aqui, x3 estrela aqui, x4 estrela aqui. ¿Sí? Então, em cada intervalo escolhemos um ponto. E o que fizemos depois foi avaliar a função, ¿sí? Isso que está fazendo é avaliando a função f no ponto x estrela. Então vamos até aqui e obtemos esse valor aqui. ¿Sí? Isso é o valor de f de x0 estrela. Aqui temos f de x1 estrela, f de x2 estrela, f de x3 estrela e f de x4 estrela. Então, o que representa esse valor? Bom, se você pensa nesse retângulo aqui, o f de x estrela é a altura desse retângulo e o delta x é a base do retângulo. ¿Sí? Então, todos os retângulos têm a mesma base, que é delta x, e o que estamos fazendo é multiplicando a base por altura, e isso que nos dá é a área desse retângulo aqui. E quando vamos, então, isso que faz esse número aqui, e quando a gente varia o i de 0 a n-1, o que a gente está fazendo é considerando todos esses retângulos e calculando a área. Então, essa soma aqui, o que nos dá é a soma das áreas dos retângulos, porém tem sinal. O que quer dizer esse com sinal? A gente está pensando na função geral, ¿sí? Então, bem poderia acontecer que o gráfico da f estivesse abaixo do eixo do x. Isso queria dizer que a função toma valores negativos, e quando toma valores negativos, isso vai ser um número negativo. Então vai ser um número negativo vezes delta x, que sempre é positivo, vai ficar um número negativo. Porém, a área de um retângulo sempre é positiva. Então, se a f toma valores negativos, isso aqui está dizendo é menos a área do retângulo. Então, tem um sinal aí dentro que depende se a função está por cima do gráfico ou por baixo do gráfico. Bem, então isso é o que representa a soma de Riemann. Então, por que a soma de Riemann? Por que trabalhamos com a soma de Riemann? Bom, então o que nós queremos é, vamos supor nesse exemplo, que se uma função é positiva, a integral represente a área abaixo da curva. ¿Sí? Então, observem que a área dos retângulos cometem um erro, porém aproximam a área que está abaixo da curva do gráfico. Então, quando o delta x é cada vez mais pequeno, e dizer, quando n vai para infinito, quando n é muito mais grande, isso vai ir-se particionando em subintervalos cada vez mais pequenos, e os retângulos vão ser cada vez melhores em sua aproximação do gráfico da curva, e no limite obtemos a integral. Então, assim como a gente define a integral de uma função no intervalo AB, é o limite das somas de Riemann, isto é, a integral entre a e b de f de x é o limite, quando n vai para mais infinito, da soma de e igual a 0 até n-1 de f de x estrela delta x. Então, o que eu quero fazer agora é uma observação de que representa esse número aqui. Então, observemos o seguinte. Delta x é b menos a de n. Então, pela definição, a integral entre a e b de f de x é o limite da soma de Riemann, porém, o que eu vou fazer é trocar delta x por b menos a de n. Então, de aqui, trocamos aqui. ¿Sí? Esse delta x trocamos por b menos a de n. Então, observem o seguinte. Temos uma soma que depende de i e um limite que depende de n. Então, b menos a é uma constante que não depende nem de i nem de n. Então, a gente pode tirar para fora do limite. E o limite depende de n, então não podemos tirar para fora esse n, não podemos tirar para fora do limite, porém não depende de i. Então, sim podemos tirar para fora da soma. Então, podemos escrever a integral entre a e b de f de x como b menos a vezes o limite quando n vai para mais infinito de 1 sobre n da soma de igual a 0 até n-1 de f de x estrela. Então, temos que a integral entre a e b é o produto desses dois números. Que representam esses dois números? b menos a é o comprimento do intervalo AB. ¿Sí? E, por outro lado, então, para entender quem é esse limite, vamos a entender quem é essa soma. Ou essa soma vezes
1 dividido n. Então, a soma de 1 sobre n, 1 sobre n vezes a soma de igual a 0 a n menos 1 de f de x y estrela é a média dos valores f de x0 estrela até f de xn estrela. ¿Sí? Estou sumando todos os valores, que são n valores, e estou dividindo por n. Então, isso na verdade é a média dos valores. E então, isso é o que representa esse número aqui. Então, o que representa o limite? Bom, como os pontos x0 estrela, x1 estrela até xn estrela estão quase equidistribuídos, ¿sí? Então, o que quer dizer quase equidistribuídos? Que em cada intervalo xi, xi mais 1 temos um único ponto, aqui não é uma, temos, desculpa, temos um único ponto xi estrela. Então, o limite, quando n va para mais infinito de 1 sobre n da soma de igual a 0 até n menos 1 de f de x estrela mensura o valor médio da função f no intervalo b. ¿Sí? Então, quando fazemos esse limite, o que temos é, de algum jeito, o valor médio da função f. Então, a integral entre a e b de f de x é o comprimento do intervalo b vezes o valor médio da função f no intervalo b. ¿Sí? Então, isso é o que representa a integral entre a e b. Bem, então, a definição não é muito útil para calcular integrais. Então, uma das principais ferramentas que temos para calcular integrais é o teorema fundamental de cálculo, que diz o seguinte: suponhamos que temos uma função f grandona, que definimos uma função f grandona no intervalo AB pela equação seguinte: f de grandona de x é igual a integral entre a e x de f de t dt. ¿Sí? Então, o que diz o teorema fundamental de cálculo é que a derivada da função f grandona no ponto x é f de x. Em particular, se f e g são tais que a derivada de g no ponto x é igual a f de x, então a integral entre a e b de f de x é g de b menos g de a. Então, isso que nos está dizendo é que integrar e derivar são processos contrários. ¿Sí? Um é processo inverso do outro. Então, vejamos técnicas associadas que estão relacionadas ao teorema fundamental do cálculo. ¿Sí? Então, a gente tem principalmente duas técnicas: integração por partes e por substituição. Então, vamos ver agora a integração por partes. Então, a fórmula de integração por partes diz o seguinte: que a integral entre a e b do produto das funções u de x vezes b' de x é igual a u de x vezes v de x avaliado entre b e a menos a integral entre a e b de u' de x bx de x. ¿Sí? Isto pode ser provado, essa fórmula pode ser provada a partir do teorema fundamental do cálculo, ¿sí? E da regra da derivada do produto. ¿Sí? Se vocês consideram da derivada do produto, ¿sí? Com a regra da derivada do produto e o teorema fundamental do cálculo, a gente pode provar essa equação aqui. Então, vamos ver um exemplo da técnica de integração por partes. Então, vamos a integrar a função x logaritmo de x entre 1 e 2. ¿Sí? Então, o que fazemos aqui é o seguinte: consideramos u de x vai ser logaritmo de x e b' de x vai ser x. Então, a derivada de logaritmo é 1 sobre x e a primitiva de b de x é x² dividido 2. Então, pela fórmula, substituindo aqui, obtemos que a integral entre 1 e 2 de x logaritmo de x é igual a x², aqui temos que colocar aqui temos que colocar, aqui é u de x, que é logaritmo de x, e b de x, que é x² dividido 2, e aqui troquei a ordem, porém é o mesmo, avaliado no intervalo 1, 2, menos a integral entre 1 e 2, e aqui temos que colocar u' de x, que é 1 sobre x, que está aqui, e b de x
sim? Que é x quadrado sobre 2. Então, quando avaliamos aqui, o logaritmo de 1 dá 0, então simplesmente fica 2 ao quadrado de 2 vezes o logaritmo de 2, que dá 2 logaritmo de 2, menos a integral entre 1 e 2, e aqui esse 1 sobre x cancela com 1 do x dentro do x quadrado e fica simplesmente integral entre 1 e 2 de x dividido 2. Então isso é esse número aqui, menos, e o que eu faço sempre, que eu gosto de fazer, é tirar primeiro as constantes para fora, tirar as constantes para fora e depois calcular a primitiva. Então 1 meio sai para fora, primitiva de x é x quadrado sobre 2, e quando avaliamos entre 1 e 2 dá esse número aí. Então isso é a técnica de integração por partes. Então o que vamos a ver agora é integração por substituição. Então integração por substituição é a seguinte fórmula. A integral entre a e b da função f de g de x vezes g' de x é igual a integral entre g de a e g de b da função f avaliada na variável u de u. Então, isto também pode ser provado da seguinte forma. Vocês podem obter essa fórmula utilizando a regra da cadeia e o teorema fundamental do cálculo. Bem, então, vejamos um exemplo da fórmula de integração por substituição. Vamos supor que queremos calcular a integral entre 2 e 4 da função 2x dividido por x quadrado mais 1 de x. Então, o que vamos fazer é considerar u igual a x quadrado mais 1, de u igual a 2x de x. Então, nossa função f aqui f de u é 1 sobre u. Então, pela fórmula aqui, essa integral é igual a integral entre u de 2 e u de 4 de 1 sobre u de u. U de 2 que vai ser g de a, vai ser 5 e u de 4 é 17. Então fica integral entre 5 e 17 de 1 sobre u de u. A primitiva de 1 sobre u é o logaritmo de u. E isso dá logaritmo de 17 menos logaritmo de 5. Eu recomendo a vocês aqui sempre fazer a mudança. Quando planteiam aqui u de 4, em um passo seguinte, mudar esses valores aqui e não fazer depois, porque acho que é mais claro. E vocês fazem aqui, trocam o de 4 por 17 e o de 2 por 5 nesse passo e depois esquecem de ter que desfazer a mudança de coordenadas. Isso é uma preferência minha, eu acho que é mais claro. E bom, então isso é a revisão de integrais em R. Na próxima a gente vai começar com ver como definimos integrais duplas.